Com a quantidade de votos que recebeu, Marina Silva foi o fiel da balança nas eleições presidenciais de 2010. Depois do primeiro turno, os candidatos José Serra e Dilma Rousseff travaram uma batalha particular para atrair os votos dos ambientalistas. É sobre isso que voltamos a conversar com Marina. Deixa eu te fazer umas perguntinhas indiscretas, você responde se você quiser. Você votou no Serra ou na Dilma? Olha, eu disse que quando eu tiver 90 anos, eu vou declarar em quem eu votei. Então eu vou procurar... Você vai demorar muito, né? Um pouquinho só. Daqui a mais alguns 30 e poucos anos. Mas o importante foi o gesto que nós fizemos, sabe, Dávila? Porque é muito tentador você, tendo recebido naquele momento 20 milhões de votos, poder fazer um gesto para um lado ou para o outro e ficar com a ilusão e passar a ilusão de que quem ganhou, ganhou porque você o apoiou. Difícil é você se colocar no lugar de dizer o voto não é meu, é do eleitor e cada eleitor deve votar em quem ele acredita que irá cumprir melhor as propostas que nós apresentamos. Pelos estudos que fizeram, houve uma divisão de votos? Você lembra assim? Houve algumas pesquisas foram feitas, uma parte dizia que migrava mais para um, para outro, enfim, né? Mas eu fiquei muito imbuída da questão da plataforma. A presidente Dilma respondeu por escrito, assinado por ela, os compromissos. O governador... Você não teve com ela depois da presidência? Depois que ela ganhou? Já sim, agora nesse episódio do Código Florestal, com o Fórum de Ex-Ministros que nós criamos, né? Eu, o Recupero, o Zé Carlos, o Zequinha Sarney, o professor Paulo Nogueira, enfim, né? Tínhamos ali quase 500 anos de experiência ambiental somada, né? Conversando com a presidente para dizer que essa legislação é um atraso. Eu até brinquei que a gente tinha ali mais de 500 anos de experiência e que eu esperava estar contribuindo com muito pouco. Marina, voltando um pouquinho para a tua história, né, que é tão bonita, né, que você já contou tantas vezes, né? Eu imagino, por exemplo, você disputando a presidência, né? Você, em alguns momentos, você lembrava daquela menina que foi aprender a ler com 16 anos, né? A minha ida para estudar foi assim, eu tinha vontade de ser freira, e eu falava para minha avó, né, que eu queria ser freira, e minha avó dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. E eu pensava, poxa, então é difícil, né, porque eu sou analfabeta. Aí, quando eu fiquei doente, né, esses 2 anos de doença, e não podia ir para o roçado, não podia cortar seringa, não conseguia mais nem fazer os trabalhos domésticos, aquilo começou a me angustiar muito, porque eu sempre fui muito ativa. Aí eu comecei a pensar, bem, já que eu estou doente, eu podia ir para a cidade, estudar, e quem sabe eu fico boa, né, e consigo ser freira. Aí eu fiquei um tempão maturando essa ideia, né. Aí um dia eu resolvi pedir para o meu pai, né, eu fiquei um mês rezando, né, pedindo a Deus que ele deixasse. Aí eu lembro que ele estava fazendo o isqueiro de um porco, assim, a gente estava junto fazendo o cercado do porco. E eu tomei coragem, né? Aí eu falei, pai, eu queria que o senhor deixasse eu ir para a rua estudar, para cuidar da minha saúde também. Aí ele estava assim com um martelo na mão, um prego na boca e outro assim, aí parou assim no ar, né? Olhou para mim e falou, você quer ir agora ou quer ir na semana que vem, quando a gente vender a borracha e você levar algum dinheiro? Eu não acreditava que ele estava deixando, né? Aí eu tinha uma moita, assim, eu arrudei a moita, ajoelhei, agradeci a Deus e fiquei toda feliz, né? Como é que uma pessoa consegue se transformar como você se transformou? É a educação. Educação. Eu sempre digo que eu sou um milagre de Deus, da minha fé e da educação. A educação abriu uma fresta para o mundo que eu, aos poucos, fui transformando em janelas e portas, né? Para poder ver um horizonte em que é real essa história de que se a gente dá igualdade de oportunidade, as pessoas desenvolvem suas potencialidades. E temos que fazer um esforço muito grande para não tratar o Lula, a Marina, o Pelé, não sei quem, como se fossem pessoas excepcionais. Porque isso é uma forma de mistificar alguns para não resolvermos o problema do déficit que nós temos com os que igualmente poderiam fazer a mesma coisa se tivessem a oportunidade, né? Isso não é algo mágico e excepcional, isso é esforço, investimento. Hoje mesmo
eu compartilhava com um grupo de mulheres, né, que, por ter sido alfabetizada aos 16 anos, eu tive que, quando entrei na quinta série, estudar todo dia das 8h30 da noite até as 2, 3 da manhã, né, para poder ficar na quinta série, porque a freira disse, a irmã me disse, olha, esse seu primário, que foi o Mobral e a educação integrada, isso não vale. Ninguém pode ser alfabetizado e terminar o primário em 2 meses, 3 meses, né? Você precisa repetir o primário. E eu digo, me dê uma chance, irmã. Se eu tiver boa nota na quinta série, a senhora deixa eu ficar? E ela disse, então vamos. Então eu estudava toda noite, até as 2, 3 horas da manhã. Às vezes eu virava à noite, né, com o meu despertador, que eu já contei essa história aqui para você. Então é investimento, não é mágica. Não é? Então é educação. A educação pode transformar a vida de uma pessoa, de um povo, de um país. Não é? E um esforço pessoal imenso. Né? É, o esforço, né? Essa coisa do esforço, porque o esforço por aprender também não é mágico, é um lugar de desejo, né? E o desejo já está na gente. Eu fui uma criança super estimulada, né? Um dia desse eu brincava, né? Aos 16 anos eu ainda não tinha a educação do saber formal, do mundo letrado, mas eu já era PhD em saber narrativo. Certo? História, meu tio xamã, minha avó contadora de história, cantadora de livro de literatura de cordel, né? As coisas, os segredos da floresta. Eu era uma criança que tinha tudo em miniatura. Né? Os adultos tinham uma estrada de seringa para cortar, eu tinha uma estradinha, eles tinham uma enxadona, eu tinha uma enxadinha, eles tinham um defumador grande, eu tinha um defumadorzinho. Eu nunca me esqueço de uma coisa que meu tio fazia, né? Ele conviveu com os índios do Alto Madeira, dos 12 aos 37 anos, mais ou menos, até que ele foi morar lá com meu pai e ser o meu grande professor, né? E ele pegava os jabutis para comer e botava num cercado, né? Para o bicho descarregar. Então, quando ele parava de fazer as fezes, ele considerava que ele estava limpo. E tinha um jabuti, uma jabota, que eu me afeiçoei a ela quando era criança. Né? Então, de noite eu saía escondida e botava banana sem casca para o jabuti. E o jabuti não parava de expelir excremento. Né? E já tinha passado os 40 dias lá que ele achava... Não podia matar o jabuti. Mas esse jabuti não fica limpo. Aí um dia ele me pegou botando banana para o jabuti comer, né? E aí a forma como ele resolveu o meu apego com o bicho, né? Foi dizendo assim, tem uma perema ali que é maravilhosa, você pode ficar com ela, não é? E, quer dizer, ele elaborou comigo aquilo, né? Ele ficava fazendo cestaria e me ensinando, tentando. Uma vez eu lembro que ele tentou me ensinar a fazer um abano, né? E eu errava. Aí, abano, o que é isso? É feito de palha, né? Para abanar o fogo, ou para a gente banar no canoa, como um leque, feito de palha de jarina, ou palha de jaci, de uricuri. Então, não valia ele pegar da onde eu tinha errado o ponto. Ele me fazia desmanchar o abano inteiro, começar do zero, para poder passar pelo desafio do ponto em que eu errava. Então, eu já era PhD em saber narrativo. Então, isso me ajudou, né? Pensar as categorias do mundo, e eu faço isso até hoje, com o mundo do universo simbólico, do saber narrativo, das metáforas, que eram muito fortes na minha vida, e um pouco dessa coisa da busca do conhecimento. E a tua saúde, como é que você passou por todas aquelas doenças, a malária, a hepatite? Como é que você foi passando por isso e está aí tão bonita e tão forte? Obrigada pelo bonito. Foi difícil, né? As malárias, as hepatites, a contaminação por metais pesados, essa leishmaniose, que foi uma coisa dramática, eu era criancinha, a ausência de médico, de saúde, no tempo da demanda. Você quase um milagre, né, Marina? Eu digo que eu sou movida à fé e determinação, sabe, Davi? Né? E a fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar e a determinação para escalar as montanhas que eu não posso transferir para a fé. Né? Essas duas coisas o tempo todo, né? De entender que não é mágica, né? Mas também a gente não pode se deixar paralisar pelas circunstâncias. As pessoas ficam pedindo para a gente ser razoável, para a gente ser realista, para a gente ser pragmático. Se eu fosse razoável, realista, pragmática, eu não estaria aqui.
porque eu vi durante 4 vezes que não tinha chance, né? A minha sogra conta uma história assim, que no Natal de 92, né? Ela se preparou para que eu fosse embora, não é? E tão mal você estava? Tão mal eu estava, né? E era aquela coisa, né? Parecia assim que as pessoas queriam que eu compreendesse que não adiantava mais lutar, sabe? Mas eu não compreendia isso, né? Então a minha fé removia as montanhas do desânimo e ao mesmo tempo, não é? Eu escalava junto com os médicos, com a ciência, todas as montanhas que eu podia escalar até encontrar o remédio que me colocou de pé novamente aqui para estar conversando com você. Maria, obrigado e Deus te abençoe. Amém, querida. Obrigado. Obrigada mesmo. A nossa conversa é sempre perigosa, sabe? Porque você faz eu abrir meu coração. Ah, que bom.